noite você, meu amigo, minha amiga, telespectadores da TV Venda Nova. Seja bem-vindo a mais um videocast Venda Nova. O convidado desta noite é para lá de especial. Mas antes de apresentá-lo, eu quero lembrar que o videocast Venda Nova tem por finalidade de entrevistar os parceiros da TV Venda Nova, dando-lhe oportunidades para que ele possa contar um pouco da sua história, bem como a sua relação com Venda Nova. Isso, agora sim. O nosso convidado de hoje é o empresário Aguimar Alves. Aguimar, quero agradecer a sua presença, ter aceitado o nosso convite aqui na TV Venda Nova. E você fique à vontade para poder falar e dizer aquilo que você quiser dentro desse bate-papo bacana que nós vamos ter aqui hoje. Muito obrigado, doutor Marcos. Muito obrigado, meu grande companheiro e amigo Marcos Ribeiro. Me sinto extremamente honrado de estar com vocês nessa noite de hoje e eu tenho certeza absoluta que eu poderei mostrar um pouco da minha vida de empresário, da minha vida institucional e vivendo e convivendo com a comunidade de Venda Nova desde 1982. Agradeço a vocês e conclamo, e concito aos meus amigos, meus familiares, para que possam assistir o videocast, porque a TV Venda Nova faz a diferença. E certamente, nessa noite de hoje, nós vamos colher bons frutos e boas informações para a nossa comunidade, para a nossa família, para os nossos familiares e os meus grandes amigos. Perfeito. Também quero agradecer a presença do Dr. Marcos Ribeiro, o advogado do povo, que faz parte desse videocast Venda Nova. Dr. Marcos, obrigado pela sua presença e boa noite. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui em mais um videocast Venda Nova. E é um prazer receber aqui Aguimar Alves de Souza. Perfeito, Dr. Marcos. Aguimar, vamos começar aqui. A gente já, o início aqui muitas das vezes as pessoas ficam esperando para saber quem é o nosso entrevistado desta noite. Fala um pouquinho de você aí. Quem é o Aguimar Alves? Marcos, Aguimar Alves. Aguimar Alves, ele vem de uma família considerada uma família pobre da região de Curvelo, Minas Gerais, da qual eu nasci. E lá, infelizmente, aos 42 anos de idade, meu pai veio a falecer, deixando a minha mãe viúva com 36 anos e 8 filhos para criar. Foi uma luta, mas, acima de tudo, a minha mãe sempre demonstrou um espírito de ser uma pessoa extremamente guerreira, era aquela defensora nata, ao tanto que, infelizmente, com a ida do meu pai, ela não procurou um outro relacionamento e sim dedicou toda a família. E eu tenho um fato curioso para contar, fato este, que o Dr. Dalto Canabrava, então médico da cidade, veio a ser deputado estadual por Minas Gerais. Ele, tomando conhecimento da situação em que encontrava minha mãe, com 8 filhos e numa pobreza, realmente eu posso considerar uma pobreza bem generalizada, Ele disse assim: Dona Natividade, eu vou arrumar internação para todos os filhos da senhora no orfanato Santo Antônio de Curvelo. E minha mãe disse, como a guerreira que ela sempre foi: Dr. Dalto, se eu passar fome, meus filhos passarão junto comigo. Mas a separação para mim é extremamente difícil. A separação para mim dos meus filhos corta um pouco de mim. Me torna uma pessoa extremamente... uma pessoa triste. E acredito eu que eu também devo seguir os mesmos passos do meu falecido esposo.
E essa mãe guerreira, aquela que lavava roupa lá na Fonte Nova, que era um rio que passava perto de Curvelo, tá? Foi essa Dona Natividade, guerreira como sempre, que ela, com toda a garra, com toda a fibra, ela criou esses 8 filhos. Mas eu tenho que referenciar uma pessoa muito especial, Oswaldo de Anunciação Chagas. A minha irmã, então, com 15 anos de idade, começou a namorar o Oswaldo, e o Oswaldo nos trouxe para Belo Horizonte no ano de 1963, quase às vésperas da Revolução de 31 de março de 1964. E o Oswaldo, esse também foi o pai que nós encontramos na nossa vida na ausência do meu, que partiu por Oriente à Terra. Então, eu fui morar no bairro Aparecida e, ainda muito jovem, eu iniciei a minha carreira de empreendedor. Eu construí a minha primeira caixa de engraxate. E minha mãe me acordava por volta de 5 horas da manhã para que eu pudesse buscar o melhor lugar para que eu pudesse engraxar e acolher e receber os meus clientes. Mas eu era mais além. Eu já tinha uma visão de empreendedora, porque lá em casa nascia na cerca chuchu, e eu colocava chuchu no balaio, que seria mais um rendimento que eu estaria levando para minha casa. Então, quem às vezes ia engraxar, muitas vezes as pessoas passavam, compravam também chuchu, né, para poder ajudar. E eu ainda ia na casa dos meus vizinhos procurando sapato para aumentar mais a renda, e toda essa renda eu chegava em casa com aquele dinheiro, tudo, entregava nas mãos da minha mãe. Era a maior honra, maior orgulho. E minha mãe tirava uma notinha e falava assim: meu filho, essa aqui é para você ir no cinema, no Cine Alfa, ali perto ali da Avenida Antônio Carlos. Então, esse foi o início da minha vida. Foi o início do meu empreendimento. Eu acredito que todos os meus irmãos, minhas irmãs, né, ao ouvirem esse relato, eu acredito que vão chegar a se emocionar bastante. Essa é a minha primeira. Eu acredito que você tem mais alguma outra coisa para me perguntar, né? Perfeito. Então, podemos passar, né, para uma outra etapa, né, que é essa etapa seguinte da minha vida. Ô, Aguimar, veja bem, você está falando aí dos seus familiares que vão se emocionar. Eu, sim, estou com os olhos marejados aqui, porque a voz até um pouco embargada. Porque só quem já passou dificuldade nessa vida sabe o que é, né? A fibra da sua mãe, né? De ter todo esse carinho, todo esse cuidado e essa história de superação, né? Que é a história de superação de milhões de brasileiros, de milhões de pessoas pelo mundo. E com certeza ela moldou em vocês, os filhos, 8 filhos, muito caráter, muita fibra. Antes de adentrar na pergunta, só 2 coincidências. Você falou que seu pai faleceu com 42 anos, é justamente minha idade hoje. E você conheceu em Venda Nova em 82, e foi justamente o ano que eu nasci. Então, o tempo que você tem de Venda Nova é o tempo que eu tenho de vida. Então, assim, é só para poder pontuar essas coincidências. E nesse sentido, eu gostaria de saber qual era a Venda Nova que você se deparou lá em 82, quando você chegou aqui para trabalhar, né, no ramo de comércio. E nesses 43 anos, qual que é a Venda Nova que você vê hoje? O que se perdeu? O que se ganhou? O que se manteve em termos de cultura, que embora estejamos dentro de Belo Horizonte, ainda carrega esse traço interiorano? Muito obrigado, Marcos. Pergunta bastante interessante
e retrata um pouco de tudo aquilo que representa a minha vida. Eu quero até voltar um pouquinho atrás, porque eu fui sempre voltado para a área do comércio. Depois desse meu relato de como um pequeno empreendedor como engraxate, depois nós abrimos eu e meu irmão, em sociedade, abrimos uma quitandinha. E quitanda essa que não deu muito certo, né? Porque são produtos perecíveis e que havia necessidade de nós termos uma clientela, né, mais bem apurada e com consumo maior. Então, não deu muito certo, eu parti para o meu primeiro emprego e eu trabalhei no Ronali, que era no antigo Mercado Mauá, perto da Feira dos Produtores, na Avenida do Contorno. E eu fiquei algum tempo no Ronali. Depois do Ronali, eu passei para uma outra empresa, Rede Unida de Representações, da qual representava os chocolates do sul do país, as marcas Print, Negebauer e outros da região de Campinas, né? Depois eu fui nesta empresa, é um fato bastante interessante, que quando eu cheguei no Barro Preto, tinha mais ou menos em torno de umas 60 ou 70 pessoas na fila para passar pelo teste. E quando chegou a minha vez, o senhor Moraes, que era o chefe de setor, disse para mim assim, ô menino, ele não disse a Guimar, ô menino, você vai pegar serviço amanhã. Eu falei assim, mas senhor Moraes, como amanhã? O porquê? Uma vez que tinha vários outros candidatos, né? Ele falou, você passou pela sua caligrafia. Então... Eu não teria passado, não. Então, olha, eu me senti, assim, como se diz, feliz, porque naquela hora não se tratava de uma disputa, né? E eles me acharam na competência suficiente para poder ocupar aquele cargo de faturista dentro da empresa. Depois eu passei para a área têxtil, também trabalhei no Salim Randan, que era armarinhos, trabalhei no JB Queiroga, também armarinhos, e depois trabalhei no Paulistão dos Retalhos, Brasileirão dos Retalhos, e depois eu fui para a Companhia Renascença Industrial, da qual eu fiquei 19 anos. Entrei como vendedor e já com pouco tempo de casa, eu tinha um determinado produto dentro da empresa, e para as pessoas que às vezes não conhecem, tem um percentual que eles chamam de guelta, sobre um produto que às vezes ele está com baixa rotatividade e ele é colocado na promoção, na oferta, e lá nós tínhamos mais ou menos em torno de 5 a 6 mil calças jeans, que havia há uns 5 a 6 anos que estava parado, não se vendia. E eles fizeram essa promoção e eu, com aquela visão de vendedor, entreguei para um comprador da empresa. Ele comprava no atacado para revender no interior. Então, dei uma peça de calça jeans para ele e ele saiu para o interior. E quando ele voltou, ele tinha vendido 2.500 peças de calça jeans. E foi com essa guelta, foi com esse percentual extra que eu ganhei, que eu comprei o meu primeiro carro. Em 1979, eu comprei um Chevetinho 75. Mas aí, de imediato, os diretor-presidente da Companhia Renascença Industrial me chamaram e me promoveram para subgerente. E eu passei, fiz uma mudança geral dentro da empresa, e como subgerente, eles
acreditaram que poderia aproveitar um pouco mais do meu conhecimento, ou talvez do meu potencial, né? E resolveram abrir uma filial. E essa filial foi exatamente aqui em Venda Nova. Imagine vocês, eu recém-casado, no ano de 1982, eu chegando aqui quase que 2 meses depois do meu casamento, numa expectativa totalmente nova. Isso foi em 1982? Novembro de 82, pelas contas, né? Dezembro de 82, e eu tinha casado em setembro. E foi para mim um desafio. E qual que era o objetivo principal da empresa? Era vender em torno de 10 a 20% do faturamento da matriz. E eu cheguei, Marcos, a atingir 85% do faturamento da matriz. Nossa, fantástico. Aí, Venda Nova, nós ainda contávamos com uma Venda Nova meia interiorana. Tá? Era uma Venda Nova totalmente diferente da que nós hoje vivemos e convivemos no nosso dia a dia. E eu era um desafio. Desafio este que me cobrou bastante. Mas a gente muitas vezes você vai pelo o conhecimento, não é isso? Você vai praticando aquilo que você acha que é interessante para a empresa, para você e para a sua família. Então, era uma Venda Nova diferente, tá? E nós chegamos aqui, uma grande empresa, numa loja de menos de 70 metros. Mas nós éramos correntistas do banco Unibanco, e o Unibanco mudou, onde é hoje a minha querida Renatec, né? Que é na Padre Pedro Pinto com Cascalheira. E o Unibanco mudando, nós transferimos a nossa unidade da Padre Pedro Pinto 1084 para a Padre Pedro Pinto 740. E foi assim um ganho muito grande, porque nós tínhamos espaço, nós tivemos a condição de aumentar ainda mais o nosso potencial, chegando a quase 92% da matriz. E eu fiquei muito feliz, porque me proporcionaram uma condição de administrar uma loja bem maior, numa condição bem melhor, né? E eu falo da empresa porque em 1993, 95, 96, eu não vou me ater muito bem com a data, eu fui chamado pela direção da empresa e a empresa disse que estaria reduzindo o cargo de chefes do setor B, e que eu estava dentro dessa turma da chefia do setor B. E que eles iriam fechar a loja de Venda Nova por questões administrativas, porque a Companhia Renascença Industrial pertencia ao grupo Lundgren, que era das Casas Pernambucanas. Então, eu disse assim: vocês estão fechando Venda Nova ou vendendo Venda Nova? Aí eles disseram para mim: nós estamos fechando Venda Nova, vamos transferir o gerente que está hoje ocupando o seu lugar, que eu já estava gerenciando a matriz, né, por meses, e eles me disseram: não, nós estamos fechando. E eu, de pronto, disse assim para o meu diretor-presidente, né, Eugênio da Fonseca, que infelizmente já é falecido, né, que Deus tem um bom lugar. Eu disse para ele assim: se vocês estavam
estavam vendendo e não venderam, pois aqui está um provável comprador. Eu tenho um cadete que eu acabei de comprar, zerinho, e tenho a minha indenização, né? Pelo tempo de casa, né? Aí ele levantou, me abraçou e disse assim: você, cabra, ele era nordestino. Eu sabia, você é inteligente, viu? Você não iria deixar passar essa oportunidade. Mas só que nós vamos tirar toda a mercadoria lá de dentro, porque vai para as Pernambucanas do Rio. Aí eu disse para ele assim: o que importa para mim não é a mercadoria. O que importa para mim foi aquilo que eu construí desde 82. 13 anos de trabalho. Que foi o ponto. E ele levantou, me abraçou e disse: vai na sala do seu Ivon e ele vai te dar uma posição com relação a todas as instalações da empresa. E assim o fez. E quando ele me deu o valor das instalações da empresa, eu tirei o cheque do bolso, na hora preenchi e entreguei para ele. Negócio fechado. E foi dali que nasceu a Renatec. Porque a Irmão Souza Tecido e Armarinho, ela foi constituída em agosto de 1979. Depois passou para Quitecidos, onde ela permaneceu no bairro 1º de Maio por 44 anos. Então a Renatex é oriunda, 1995. Oriunda da Renascença. Pois é, em 1995. 30 anos esse ano. 95. Então a Renatec é fruto da Renascença. E eu ainda falo até hoje, não é aquela empresa, é a minha empresa. Porque a Renascença foi uma escola para mim e foi... É o tanto que eu poderia nada mais, nada menos do que homenagear a minha empresa como Renatec, que nada mais é do que, né? Todo mundo pensa que é de Renata, não é isso? Mas é Renascença Tecidos. É porque ela está dentro do meu coração. Quer dizer, essa raiz ficou dentro da empresa Renatec. A Renascença ficou dentro da Renatec. Dentro da Renatec. Então, Marcos, através da Renatec, eu já comecei numa condição muito maior, na geração de emprego e renda. Eu tinha novos horizontes. Cada funcionário meu que sobressaísse, cada funcionário meu que estivesse realmente vestindo a camisa da empresa, né? Vamos falar numa linguagem bem popular, não é isso? Né? É aquele que realmente identificava a empresa e o próprio vendedor, né? Então, eu falei, cada um desses que forem destacando, eu vou abrindo uma empresa. Cheguei a abrir 6 empresas, todas elas com a rentabilidade e uma sobrevivência muito boa. Mas, infelizmente, nós tivemos uma pandemia, né, que veio contribuir com o falecimento, né, e o encerramento de várias empresas aí. E dentre elas eu encerrei 4 empresas. Eu tinha 60 funcionários. Então hoje eu estou com a Renatec, na Padre Pedro Pinto. Estou com a Armarim São Judas Tadeu, que também é na Padre Pedro Pinto, no bairro Lagoinha. Mas são 2 lojas mais estruturadas, né? E com isso, né, eu conheci uma pessoa muito importante na comunidade de Venda Nova, Irineu Pinto, que era um comerciante. E tem uma rua no nome dele, inclusive. Tem uma rua, e está próxima, né? Essa rua dá acesso a Padre Pedro Pinto. E ao campo do Venda Nova, Futebol Clube, nosso time.
O Irineu também era uma pessoa muito influente, não só na área do comércio, como também esportiva, né? Fazia parte lá do Venda Nova. E conheci o Irineu, e a partir daí nós temos outras histórias, né? Que talvez aí nós entramos na parte institucional, não é isso? Eu quero ainda falar um pouco do empresário, né? Mas aí eu vou falar também da parte institucional, não é isso? Porque atrás dessa parte institucional tem sempre um padrinho, né? E o Irineu foi um padrinho para que me encaminhasse dentro desse institucional. Sim, inclusive eu estou aqui com uma pergunta aqui que é relacionada ao CDL, mas você pode dar prosseguimento aí com relação a essa parte institucional, né, dessa forma que você chegou, né, e que você ainda tem muita coisa para poder falar a respeito de ser empresário aqui dentro de Venda Nova. E nós vamos perguntar quais são as dificuldades que o empresário enfrenta dentro de Venda Nova hoje para sobreviver. Mas pode dar continuidade a isso. Eu quero até fazer uma ligação sobre a questão institucional, né, da qual eu fui diretor da Associação Comercial de Minas. Hoje sou diretor emérito, né? E como diretor da Associação Comercial de Minas e como empresário de Venda Nova, eu trouxe para Venda Nova a primeira reunião da Assembleia Legislativa que aconteceu no prédio da Associação Comercial, onde é o Varejão das Tintas hoje, e nós colocamos lá em torno de 400 pessoas, com diversos deputados. E eu tenho todas as notas taquigráficas daquela reunião, daquele dia. Que ano que foi? Ô Marcos, eu não sou assim muito de guardar as datas muito precisas, né? Mas 2004 foi quando nós estávamos vivendo uma situação extremamente crítica, Marcos, aqui dentro de Venda Nova. Ou seja, eu pedi para que um funcionário apurasse o número de arrombamentos que nós tínhamos aqui na região em 2004, que nós estamos falando. Então, esse funcionário, porque infelizmente tem aqueles que registram os boletins de ocorrência, que dá um índice do número de criminalidade dentro da região, mas por outro lado nós vivíamos uma situação extremamente crítica, porque nós tínhamos uma delegacia cadeia, onde nós chegamos a acolher mais de 650 presos ali dentro. Numa das visitas que nós fizemos, eu, doutor Wellington Pérez Barbosa, que era o delegado regional, e o comandante do 13º Batalhão, se não me falha a memória, o tenente-coronel Alexandre, nós fizemos uma visita e só presos de bom comportamento. Tinha mais de 100 presos numa área externa. E nós fomos visitar celas abarrotadas com redes, com tudo. Realmente insalubre. Totalmente, Marcos. Totalmente. Mas aí nós conquistamos, através do Antônio Augusto Anastasia, que era, então, secretário de Defesa Social e também secretário de Planejamento e Gestão, não é isso? Foi com ele, através do meu amigo vereador Silvinho Rezende e do doutor Viana, deputado estadual, nós conseguimos desarticular a delegacia, jogar aquela delegacia no chão e transformar na ISP 14, né? Que é hoje, que é a Polícia Integrada, não é isso? Uhum. Então foi o primeiro passo institucional que vos fala, não é isso? Através do poder público, através de um gestor, não é isso? Nós fizemos, tá? E nós vivíamos uma situação extremamente difícil. Mas logo depois veio o Marquinhos, que é dono do Sacolão Total, teve a irmã
assassinada no bairro Esplanada, em Santa Luzia. Eu lembro desse fato. Ela estava com um malote da empresa e levaram ela até na casa dela e entregaram ela dentro de casa. E quem estava dentro de casa, no alpendre, esperando por ela, e deu 3 tiros na menina para roubar 30 mil reais. Matou a menina, né? E com isso, nós articulamos um movimento Segurança Já, onde as principais forças, né, institucionais estiveram em ação. A Associação Comercial de Minas, a Câmara de Dirigentes Lojistas, a Cadepol, e nós conseguimos articular diversas pessoas para que pudessem nos ajudar dentro dessa demanda que Venda Nova carecia. E eu acho que o resultado foi o melhor possível, porque tão logo nós conseguimos colocar 5 mil pessoas na rua. Foi noticiado através das várias emissoras de televisão, todos acolheram e aceitaram, né? E nós vimos ali, a partir de então, uma Venda Nova diferente. Uma Venda Nova onde talvez ela tivesse uma visão de outras pessoas, né? Eles passaram a olhar a Venda Nova de uma maneira mais positiva, o que Venda Nova realmente pode e constrói em favor do próprio crescimento da cidade. O CONCEP veio depois? O Conselho de Segurança Pública veio depois desse movimento? Eu acredito que sim, inclusive eu fiz parte, tá? Né? Na época, eu, Ailton Augusto Azevedo, Joana Dark, né? Fomos as pessoas que iniciaram o CONCEP 14 dentro de Venda Nova, né? Mas, olha, o poder público sempre esteve do nosso lado. Isso é inegável, tá? Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, e hoje nós contamos com a Guarda Municipal aí, com todo o apoio, né? E nos sentimos hoje, é claro que o índice de criminalidade, quer seja em Venda Nova, quer seja no Barreiro, quer seja em qualquer outro setor, nós estamos vivenciando e vivendo isso no nosso dia a dia. Mas, se não fosse as forças de segurança, nós estaríamos num caos total. Verdade. Ô Guimar, doutor Margot, só complementar aqui a fala do Aguimar. Isso faz com que as pessoas, os vendanovenses, entendam que você faz parte desse show, desse espetáculo, né, que vem acontecendo dentro de Venda Nova, que faz dela um lugar melhor para se viver, inclusive com relação à segurança, à educação, com relação ao empreendedorismo. Isso só faz com que as pessoas reflitam um pouco mais, entendeu? E passa a dar valor os comerciantes, os empresários da nossa região. E assim, esse videocast é justamente para isso, para enaltecer não só a Venda Nova, mas todos aqueles que fazem de Venda Nova um lugar melhor para se viver. Pode dar continuidade aí, aliás, só um momentinho. Você quer fazer... Sim. O Guimar, o nosso convidado, ele tem uma biografia muito rica, né? Ele sempre foi muito militante das causas sociais, das causas empresariais. E eu li na sua biografia, estudei para esse videocast, que você é da Fundação CDL, é conselheiro, né? Conselheiro. Você é o único de Venda Nova, conselheiro da CDL? De Venda Nova, sim. E outra coisa, dentro da CDL existe a Fundação Pro Criança. Queria que você falasse um pouco do que se trata, se essa fundação ela tem um viés educacional, porque realmente o seu currículo é muito rico e existe essa preocupação também com a infância, a juventude. Poderia falar um pouco, por favor? Sim, Marcos. A Fundação CDL é o braço social, né, da CDL. Tá? Ela tem a sua presidência independente, né? O Marcelo é o presidente, né? E o Wilson
é o presidente da fundação, ele tem lá os seus conselhos, tem, né, e do qual eu faço parte. A Fundação CDL, ela hoje, ela tem uma representatividade dentro de Belo Horizonte e de Minas Gerais, numa expressão tamanha, uma vez que nós temos vários projetos dentro da fundação, e projetos estes de muita relevância. Nós temos o Ver é Bom Demais, que é um projeto onde as crianças são atendidas por dificuldade de acuidade visual, e essas crianças são encaminhadas para um parceiro que recebem não só as lentes, como as armações. Nós temos o PET, que é o primeiro emprego, né? E esse PET hoje tem uma representatividade a nível estadual, onde uma das nossas unidades está em Muriaé. Nós temos a brinquedoteca, que é onde nós realizamos trabalhos ou a montagens de bibliotecas, né, para algumas creches dentro de algumas regiões, elas são contempladas, né? Nós temos hoje o que mais nos chama atenção, o que mais notoriamente tem destacado é a parceria que nós fizemos com o Hospital Sofia Feldman, do qual nós distribuímos em torno de 3.500 itens para as mães gestantes, e isso tudo aconteceu na pandemia, onde havia uma necessidade muito grande, inclusive de alimentação, e através da fundação ela doou em torno de 1.000 cestas básicas para o Hospital Sofia Feldman. Então, é uma parceria notável, uma parceria extremamente voltada para o social, e nós temos lá pessoas altamente competentes, tá? Através da nossa diretoria, que trabalha o tempo inteiro para sempre estar aplicando essa parte social da Câmara de Dirigentes Lojistas. E me sinto extremamente orgulhoso de participar. Então, quando eu falo da fundação, né, eu falo também da CDL em si só, porque a CDL ela busca em todos os momentos, tá, o desenvolvimento a nível do município, a nível das regiões, em benefício de todos os seus associados, que hoje nós estamos chegando na casa de 13.000 associados. E com uma gestão bastante promissora, o nosso presidente Marcelo de Souza e Silva, não só presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, mas como presidente também do Sebrae Minas. Perfeito. Então é um trabalho voltado para a classe empresarial, tá? Nós temos o Conselho Empresarial, Conselho de Segurança, nós temos diversos conselhos dentro da CDL voltados para isso, né? Mas o Marcos está doido, porque se eu não falar da minha condição, não é isso? De presidente do Rotary Club de Belo Horizonte, Venda Nova, não é isso? Que tá na pauta, né? O Marcos vai falar, Guimar, mas não é possível, né? Não é possível. Mas Guimar, sim. Você nas condições de presidente do Rotary Club de Venda Nova, uma das instituições aí que tem uma ação social mundial, né? E quero que você fale um pouquinho do seu trabalho à frente do Rotary Club aqui em Venda Nova, já que o doutor Marcos, né, ele já está assim, doidinho para poder dar uma cutucada aqui e tal. Eu vou entrar nessa briga também, nessa pergunta aí, né? Então fala um pouquinho para a gente aí do Rotary Club. Né? Quando você entrou? Com certeza, Marcos. Inclusive, nós temos um telespectador aqui que está doidinho para conhecer o Rotary Club. Um espectador aqui que já nasceu rotariano. Só que é o doutor Giovanni, né, doutor? Marcos, doutor Giovanni, eu tomei posse no Rotary Club de Belo Horizonte, Venda Nova, em 7 de julho de 1988. Então, uma história
bonita. E eu gosto de contar a história do Rotary, porque o que faz um empresário, o que faz uma liderança fazer parte, décadas, de uma instituição da qual você é voluntário, é acreditar na instituição da qual você se filiou. E eu, quando entrei, a minha mãe, então, ainda viva, eu a levei para minha posse. Estávamos, eu, minha mãe e minha esposa, grávida de Bárbara. E minha mãe disse assim: meu filho, quem são aquelas pessoas, tal como nós estamos aqui, nessa mesa principal aqui? Eu disse, minha mãe, ali tem presidente, secretário, tesoureiro, autoridades convidadas, né? Aí ela disse para mim, sem nenhum conhecimento da instituição, ela disse, eu quero ver você lá. E minha mãe, quase que ela premeditava, porque 6 meses depois eu já era tesoureiro do Rotary. Olha Por só. quê? 6 meses depois eu era tesoureiro. Desculpe. Tesoureiro é aquele que cuida da finança do clube. Eu fui secretário do clube, substituindo nada mais, nada menos do que o coronel Hélio Vilela Barbosa, designado para uma missão em Manaus. E eu substituí o Hélio como secretário. E pouco tempo depois eu fui... Isso aqui em Venda Nova. Aqui em Venda Nova. Nós nos reuníamos no Clube dos Economiários na Pampulha, onde eu tomei posse. Depois nós mudamos para Venda Nova e passamos a nos reunir no Bar do Zezé, que era ali atrás do posto de gasolina, né? Era um posto de gasolina. Ainda não tinha sede ainda, o bar do Adir, né? Na Padre Pedro Pinto. Na Padre Pedro Pinto. Famoso. Então tinha um restaurante em cima. Conheço bem. E nós passamos a nos reunir ali. Mas em 1989, Padre José Marzano Matias, o nosso pároco, nos doou um terreno. E ali nós edificamos o que hoje é a nossa sede. Perfeito. Então, quem era o presidente na época, né, era Armando Santos Guimarães. Sócio fundador. Sócio fundador. E eu, Aguimar, que era o secretário de Armando. Né? Mas eu fui indicado em 91, 92 para ser o presidente, 93, 94. Mas só que nesse período a minha mãe veio a falecer e eu, sem condições psicológicas necessárias para a condução, quando eu disse aqui logo no início, né, liderar líderes é uma coisa muito difícil. Sem né? dúvida. Então, assumi a direção de um clube. Dr. Giovanni, me pergunta às vezes, o que é Rotary Club? O Rotary Club é a associação de homens e mulheres, tá? Que são líderes em seus negócios e ou profissão. Então, hoje ele congrega mais de 1.200.000 pessoas no mundo inteiro. E em 1988, 89, o Rotary concedeu, né, permitiu que as mulheres fizessem parte do quadro associativo do Rotary Club. Inclusive teve uma presidente mulher. E agora nós tivemos uma a canadense, Jennifer, né? Isso. Jennifer Jones. Jennifer. Então, falar do Rotary é uma coisa extremamente... Eu fui presidente pela primeira vez em 93, 94. Eu fui presidente... Aí, se você olhar a roda denteada, são 24 dentes que tem a roda de Rotary. E são 24 presidentes que devem ser sucessivamente seguidos. E eu cumpri rigorosamente esse princípio que se preconiza em Rotary. Eu cumpri exatamente 24 anos e voltei a ser presidente em 2017 e 2018.
Então, talvez eu tenha até, né, eu fui presidente em 93, 94 e retornei à presidência em 2017, 2018 e fui indicado agora, né, 2024, 2025, do qual estou entregando o cargo agora no dia 10 de julho, mas por isso nós temos que falar das minhas ações, não é isso? Sim, o legado, né? O legado Dessa gestão. né, dessa gestão. Então nós fizemos uma festa muito interessante, uma festa muito bonita, essa festa é quase que de década, iniciada por mim, pela minha esposa, né? Que é a festa das crianças da creche Lasqueira, onde nós, ou no Dia das Crianças, ou no Natal, distribuímos presente para todas as crianças da creche. Fantástico. Isso foi cumprido, isso é um evento, não é um projeto. Tá? E internamente nós realizamos o Dia dos Pais, por sinal muito maravilhoso. Fizemos um encontro de final de ano, também um encontro muito bonito, tá? E voltando às atividades, nós realizamos o torneio de truco Aurelino Lucas de Oliveira. Explica para a audiência quem foi Aurelino, por favor. Aurelino Lucas de Oliveira foi presidente do Rotary, ele foi membro da Polícia Civil, ele foi delegado durante muitos anos. Infelizmente, o Aurelino foi vítima também, lamentavelmente, da Covid. Tal como outros nossos companheiros também assim foram, né? Mas fizemos o torneio em homenagem, a família toda esteve presente, tivemos ganhadores quase que de famílias, porque nós tivemos um rotariano e a filha como campeões. Eu tive um representante da Ordem Maçônica, que é o Mateus e o pai, que também foram vice-campeões. Tivemos uma sobrinha e sobrinho de uma ex-presidente que foram em terceiro lugar e meu genro que ficou em quarto lugar. Então... É muito bom o truque. É muito bom. Ficou em família, né? Mas foi muito interessante, muito bom. E depois nós fizemos o nosso tradicional, fica aqui o convite, né, para os telespectadores, né? Que no próximo ano nós vamos fazer novamente o nosso famoso arroz com piqui. Maravilhoso. O arroz com piqui, a culinária dele era o arroz com piqui, o frango com quiabo e a costelinha com oroponobres. Coisa boa. Sensacional. Aguimar, João Molevade prestigiar o arroz com piqui. Aguimar, nós estamos chegando aí na nossa etapa final da nossa Sim. entrevista, mas eu gostaria de fazer uma pergunta com relação ao comércio de Venda Nova. Ok. Você, na condição de comerciante de Venda Nova, tá? Com relação a outros centros comerciais que tem, nós temos Ribeirão das Neves, nós temos aqui de Santa Luzia e tal. O que ainda falta para os comerciantes, ou seja, dentro do nosso sistema comercial aqui de Venda Nova para crescer mais, para poder evidenciar mais, tanto na área política, econômica e social de Venda Nova? Olha, o braço político é fundamental, tá? O poder público, de um modo geral, contribui bastante, né? Nós temos hoje o trabalho das forças de segurança, que isso nos tranquiliza e nos dá a condição de nós empreendermos mais. Quando você empreende mais, automaticamente você começa a gerar emprego e renda, não é isso? Mas eu acho que existe ainda algumas dificuldades de mobilidade, tá? Então, talvez o Silvinho é uma pessoa que nós admiramos muito, tá? É o nosso prefeito aqui de Venda Nova, tem olhado com muito carinho e olha com muito carinho a nossa região, mas eu acho que acima do Silvinho ainda nós temos o prefeito, né? E que junto com o seu secretariado, de repente, eles têm que estimular mais o comércio de rua, porque nós não podemos, nós temos que manter essa tradição do comércio de rua. É por causa disso que aqui é Venda Nova. Uma cultura, Nasceu, né?
como se diz, de uma venda, onde várias pessoas se encontravam na Padre Pedro Pinto, naquele bate-papo, a sua pinguinha e tudo mais. Era uma venda, era um comércio. E não nem justifica de ser um comércio, de ser um comércio fraco, assim, onde que, como é que eu vou dizer assim? Porque muitas das vezes as pessoas saem daqui de Venda Nova, vai do outro lado aqui comprar uma mercadoria do que às vezes não encontra aqui de Venda Nova. Nós já tivemos reclamação com relação a isso. Entendeu? Então, assim, o que a gente, né, você está falando aí uma coisa muito interessante, que é falta de incentivo, falta de ter, né, uma outra atração, um diferencial com relação a isso. Se é isso que eu estou entendendo. Se eu estiver errado, você me corrige. Não, eu concordo plenamente com você. Inclusive, eu tenho, às vezes, discutido nas oportunidades que eu tenho com o Poder Legislativo Municipal, não é isso? Então, por quê? É ele que está aqui, ele que está focado dentro da região, ele que tem a macrovisão da nossa região, não é isso? Então, eu acho extremamente interessante que se traga, tá, mais incentivos para a nossa região em vários aspectos. Tá? Então, quando nós falamos em vários aspectos, nós olhamos, né? A questão de segurança já está falado e definido. Nós temos aí 3 forças, né, altamente competentes para nos dar esse suporte. E nos dando esse suporte, dá a tranquilidade necessária para os nossos clientes, porque a comunidade nada mais é do que os nossos próprios clientes dentro da nossa própria empresa. Não é isso? Verdade. Mas eu acho que existe a necessidade da questão da mobilidade urbana em termos de estacionamento, não é isso? Que as ruas elas se tornem mais atrativas, que as ruas sejam mais iluminadas, porque de repente as reclamações oriundas aí de um arrombamento ou outro durante a parte noturna, né? Então ela se dá exatamente nas condições que às vezes tem que trocar o sistema de iluminação. Perfeito. Dentro da nossa principal, da nossa rua principal, a Padre Pedro Pinto, contemplando a Padre Pedro Pinto, automaticamente nós vamos estar contemplando outras ruas também que dão acesso. Verdade. E com isso vai gerar mais segurança para nós. Eventos, quando se traz eventos para dentro da nossa região, né? Eu acho que aconteceu um agora. Sexta-feira passada. Não é isso? Nos 314 anos de Venda Nova. Pois é, com cantores famosos. Padre não é isso? de Melo, né? E então, Paula Fernandes. Mas que não fique exatamente só, como se diz, nesses. Que exista uma continuidade maior. Sim. De eventos dentro da nossa região, não é isso? Enfocando e trazer o Arraiá de Belô para cá. Mostrando exatamente os verdadeiros valores de Venda Nova. Porque Venda Nova hoje, com 314 anos, né? Hoje eu tive uma notícia extremamente agradável do nosso companheiro Luiz Roberto da Silva, ex-presidente do Rotary. Ele tem um acervo e um arquivo da história de Venda Nova, da qual eu vou fazer um ofício em nome do Rotary, para que esse arquivo do Luiz seja enviado para a Casa Velha, né? Um casarão azul e branco. O casarão azul e branco, para que faça parte do acervo cultural de Venda Nova. Perfeito. Mas é a contribuição nossa, não só então quanto instituição, mas como empresário que o somos também, claro. Porque nós estamos trazendo, né? O Marcos deu aí uma ideia maravilhosa. Nós estamos vivendo agora um clima extremamente bonito, que são as festas juninas. Sim. Traga para Venda Nova, regionalize também Venda Nova, ou seja, que Venda Nova seja uma referência dessa parte cultural da cidade. Sim. É levado lá para o centro, mas traga uma parte para aqui também. Sim. Não é isso? É verdade. Então, Marcos, eu acho que nós, de um modo geral, então, quanto empresários, não é isso? Ou então, quanto instituição, nós vamos buscar cada vez mais tornar
a nossa Venda Nova o melhor lugar para se viver, como você mesmo assim o diz, não é isso? Então, plagiando até a nossa CDL, né, que tornar Belo Horizonte, né, a melhor cidade para se viver, não é isso? Com certeza, não tenha dúvida disso. Guimar, chegamos aí numa etapa final, realmente na nossa etapa final. Manda um recadinho aí para os nossos queridos vendanofenses, através da TV Venda Nova. Sim, a TV Venda Nova, ela veio para mudar o conceito de divulgação de imagem. A TV Venda Nova, ela veio somar a todos nós, não só empresário, mas como instituição e como a própria comunidade, porque através da TV Venda Nova, você pode direcionar todas as suas demandas, todas as suas necessidades, das quais vocês se acham que às vezes vocês não conseguem resolver. E a TV Venda Nova é o canal de comunicação. Eu acredito e quero estar de pé e firme, tá? Que a TV da Venda Nova será uma referência na área de comunicação, não só a nível de Venda Nova, mas como ela também já o é no Estado, tá? Na União e de forma até internacional. Que Deus abençoe vocês. Tá? Me senti extremamente honrado e bastante confortável. Me sentei aqui como se estivesse na sala da minha casa, com pessoas amigas, com pessoas saudáveis e com pessoas que eu tenho certeza absoluta, tá? Que farão sempre parte do meu convívio, do meu bem-estar, tá? E não só a minha empresa, como a instituição e a minha casa estão abertas para recebê-los de coração. Que Deus abençoe a TV Venda Nova. Amém. Guimar, a TV Venda Nova te agradece pelo apoio e dizer que você faz parte desse show. A TV Venda Nova é uma realidade aqui para o pessoal, para os nossos vendanovenses. Doutor Marcos, manda um recadinho aí para o pessoal aí dos vendanovenses sobre o nosso episódio de hoje. Estou muito feliz, né, com esse nosso episódio de hoje do Videocast Venda Nova, com essa entrevista aí de quase 1 hora, mas o tempo voou, né, de uma pessoa que tem uma trajetória de vida tão, no início um pouco difícil, triste, mas que graças a Deus venceu na vida. E só agradecer ao Guimar pela oportunidade. Eu tenho certeza que esse vídeo, essa entrevista aí, vai circular em vários grupos de WhatsApp. Então, assim, só agradecer mesmo, né, a Deus pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Guimar, pela presença. E a você, telespectador. Guimar, obrigado pela sua presença. A TV Venda Nova está com as portas abertas para que você possa vir mais vezes falar aqui um pouquinho mais da sua história, entendeu? Porque o tempo ele é curto, não dá para a gente ficar aqui, né, doutor Giovanni? A gente vai ficar aqui 2, 3 horas falando, porque quando se fala de Venda Nova tem história, Venda Nova é um lugar melhor, um lugar bom de se viver, porque, como tu disse, ela tem uma história para ser contada, né? E muito obrigado, tenha uma boa noite. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, doutor Giovanni, Marcos Ribeiro, não é isso? Obrigado. Doutor Giovanni, por gentileza, passa aqui. Vem cá, por favor. Pessoal, os telespectadores apresentar para vocês, telespectador da TV Venda Nova. Nosso cabelo é parecido. Telespectador e convidado para assistir o nosso videocast de hoje. Prazer. Boa noite a todos aqui presentes e também que nos assistem. A 10 a nota aqui é 1000. Fiquei muito à vontade, muito satisfeito de poder, na condição de ouvinte, ouvir essas sábias palavras, as intervenções que foram feitas de forma bem apropriada, e eu pego por empréstimo aqui a fala do Aguimar quanto a ser a imagem pública de Venda Nova. Faço votos que isso aqui já passou de uma semente, já é um fruto muito maior e continue ampliando. Parabéns a todos e obrigado pela oportunidade de compor a mesa. Obrigado. Perfeito. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Seja bem-vindo e faço o meu convite aqui, de cara, já para você participar do videocast Venda Nova. Quanta honra. Um prazer poder somar com vocês. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado você, meu amigo, minha amiga, que ficou até agora assistindo aí o nosso videocast Venda Nova.
e não perca o próximo episódio também, que vai ser espetacular. Boa noite para você.